Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um painel da trilha do Open Finance na Febrabatec. Nossa conversa será como a maturidade do Open Finance transforma o atendimento nas instituições bancárias. A consolidação do Open Finance do Brasil representa um marco na evolução do setor financeiro, refletindo inovação, competitividade e colocando o Brasil em evidência global. O ecossistema invisível dos serviços financeiros, virtualmente em todo lugar, integrados e hiperpersonalizados, se aprofunda com tecnologias de Bank as a Service, Embedded Banking e Marketplaces. Com ele, nascem novas oportunidades de interação entre instituições financeiras, clientes e mercados verticais. O Open Finance traz mais inteligência para o relacionamento por todos os dados compartilhados. A jornada agora é dar sentido aos dados e materializar ofertas de produtos e serviços cada vez mais diferenciados de clientes. Quais são essas oportunidades? Como as tecnologias mudam a dinâmica bancária? Qual o papel dos super apps nesse contexto? Para responder a essas e a outras perguntas, tenho o prazer de convidar ao palco Matheus Halber, do Banco Central, assessor sênior, Paulo Barbosa, Head de Open Finance do Itaú Unibanco, Felipe Marcos, sócio do BTG Pactual, Marcos Sester, diretor de novos negócios da Topaz. Muito obrigada pela participação de vocês no painel. É um prazer ter todos aqui. Paulinho, começamos bem, hein, Paulinho? Vamos nessa. Boa tarde, pessoal. E é um prazer aqui com vocês. Para começar, gostaria de perguntar uma pergunta geral ao grupo. Falamos na abertura que a consolidação do Open Finance criou uma rede invisível que conecta instituições bancárias, parceiros e clientes, abrindo uma fronteira de nova oferta de serviços financeiros, que podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, em diferentes contextos e ofertas de interação. Pergunto, então, como a cultura interna dos bancos deve mudar para tirar proveito dessa nova teia de contatos com diferentes audiências e como lidar com processos de criação de novas oportunidades, juntando tecnologia e serviços para expandi-la? Vou começar pelo Paulinho. Paulinho, por favor. Obrigado, Carol. Boa tarde, pessoal. Muito bom ver esse painel sempre cheio aqui, a gente falar um pouco mais sobre Open Finance. Antes de iniciar aqui a pergunta, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Sou um rapaz moreno, não uso cabelo nem barba, não por opção, eu realmente não tenho. Estou calçando um tênis preto, calça sarja bege clara e uma camisa polo preta. É mega importante e para mim é legal começar falando sobre cultura, porque na minha visão acho que cultura é o que impulsiona todas as empresas a irem para frente. É o pilar principal para que as empresas consigam evoluir e atender melhor os seus clientes, né? E dentro do Itaú, a gente tem trabalhado muito em todos os pilares da nossa cultura, e eu vou trazer alguns elementos para vocês que a gente tem utilizado esses pilares, inclusive dentro da nossa estratégia de Open Finance. Então a gente fala bastante sobre a questão da a gente não sabe de tudo. Então é importante que a gente tenha uma mente aberta para entender, para testar, para pivotar, para que a gente consiga inovar a partir desses testes e consiga entender qual que é o melhor caminho, o melhor direcionamento que a gente também aprende dentro do Open Finance. Apesar da gente já estar há bastante anos falando de Open Finance, a gente tem atingido uma maturidade ao longo do tempo. Então essa abertura ao teste, abertura ao erro, e entender o momento correto para fazer eventualmente uma pivotagem ou uma abordagem diferente, ela é mega importante. Somado a isso, a gente tem um pilar que é fundamental, que é trabalhamos para o cliente. O cliente ele tem que ser o centro dessa instituição. O cliente ele tem que ser o centro do Open Finance também. Então, quando a gente fala que trabalhamos para o cliente, é exatamente entender qual que é essa necessidade do cliente, como que a gente melhor atende o cliente, usando o Open Finance como uma ferramenta, e como que a gente inova a partir das necessidades do cliente, né? Dentro desse pilar aqui é importante que a gente tem duas iniciativas que eu acho muito interessantes dentro do Itaú, que chama o Itaú Escuta e o Itaú Visita.
que é a oportunidade de todos os funcionários e colaboradores de Itaú visitarem as agências e conversarem com os clientes para entender exatamente essas necessidades. E no dia a dia a gente tem aplicado bastante dentro dos grupos de trabalho com o Banco Central, atuando diretamente na construção desse ecossistema. Ele é um ecossistema que é construído em conjunto, então ter esta cultura de mente aberta e evolução focada no cliente ela é importante para a gente evoluir do Open Finance. Obrigada, Paulinho. Felipe? Olá, Carol. Olá a todos. Prazer estar aqui. Bom, vamos lá. Eu acho que o BTG ele tem como uma característica desde sempre ser data-driven. Acho que até muito antes desse termo data-driven acontecer, a gente já pensava nisso, né? Desde a nossa oferta analógica, conhecer muito de perto o nosso cliente era o nosso diferencial e continua sendo o nosso diferencial. Seja pessoa física, seja corporação, seja pessoa jurídica. O Open Finance ele traz para a gente a oportunidade de conhecer e informar ao cliente, ou dar insights para o cliente, de coisas que ele sequer se preocupava em trazer para a gente anteriormente, né? A capacidade de ter mais informações, de ter mais conhecimento do cliente, faz com que a nossa oferta de produto, obviamente, seja diversificada. A gente tem uma característica de tecnologia no banco, da área de negócios no banco, onde a gente trabalha muito junto. O processo de ideação, ele acontece daily basis. A tecnologia senta ao lado da área de negócio. Isso não é uma maneira de se expressar, não. A gente realmente está fisicamente próximo e a gente está, obviamente, mentalmente próximo, muito alinhado com a área de negócio. Essa construção, que o Paulinho muito bem citou, essa ideação, esse processo de errar e errar rápido, ele faz parte do Open Finance e de todos os outros processos. Mas a gente acredita que o Open Finance ele traz para a gente como um grande ferramental. Ele faz parte da nossa distribuição de produtos, ele faz parte da nossa estratégia de médio e longo prazo. Marco? Legal. Acho que todo mundo já tocou num ponto importante aqui dessa mudança, né? A gente fala de mudança cultural, né? E a mudança cultural ela tem muito a ver com esse processo que todo mundo citou aqui em relação ao cliente no centro, né? E eu daria um passinho um pouco mais adiante, cada cliente no centro. Acho que aí a gente começa a avançar um pouquinho mais na questão da personalização de oferta, esse tipo de coisa. E se a gente pensar um pouco na experiência de banking, né, dos últimos anos, né, a gente tinha alguns anos atrás, não muitos anos atrás, uma experiência de relação próxima, o gerente com o seu cliente de uma agência física. Começamos a avançar um pouquinho mais nesse mundo digital, você começa a ter audiências diferentes aí de pessoas com muito mais conhecimento, muito mais know-how e uma necessidade muito maior de dados, que é um pouco do que todo mundo está mencionando. A quantidade de dados que a gente tem que ter hoje de um consumidor no universo digital, ele é muito mais amplo, porque você perdeu aquela referência que se tinha do olhar no olho do gerente, aquele conhecimento profundo que o gerente antigamente tinha do consumidor, né, e que hoje ele é traduzido através de muitos dados, né? E a gente avançando um pouquinho mais nessa visão do que é o Open Banking neste momento, para mim ele é um movimento muito importante que, no fundo, cada processo de consentimento, ele se traduz como uma declaração de intenção de compra. O cliente está querendo fazer um movimento importante a respeito daquilo que ele espera de reciprocidade, de tratamento ali naquele momento que ele declara esse processo de um consentimento específico. E essa visão ela é fundamental para que aquele processo antigo, analógico, que a gente fala do gerente cliente seja atendido. A gente tem que trazer muitos dados nesse momento, e os bancos, e de maneira geral, os entes que estão participando desse processo, tem que ter trabalhado muito antes daquele momento que o cliente declarou isso, todo o processo de entendimento, a profundidade, para que a resposta que seja dada para esse cliente, nesse momento de consentimento, ele seja muito mais assertiva e muito mais direto. Então isso envolve uma mudança cultural muito grande. Antigamente se trabalhava com silos, né? Hoje em dia, como vocês comentaram, data-driven total, essa é um pouco da relação, é aí que você aprende do consumidor, e nesse momento mágico que ele vai lá e faz essa declaração, é importante ter uma resposta assertiva para ele. Então, acho que tem um pouco dessa mudança de cabeça de se construir muitos playbooks ou jornadas de clientes previamente, para depois a gente conseguir, de fato, no momento que ele declara uma intenção de alguma coisa, você seja assertivo na resposta. Então, acho que vai por aí o caminho. Obrigada, Marco. Agora, creio que estamos todos ansiosos por uma pergunta ao Matheus. Matheus, o que está por vir no Open Finance? Quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar de novidades por aí? Bom, obrigado pela pergunta, Carol. Acho que antes de eu, de fato, responder, eu gostaria de agradecer a Febraban mais uma vez aqui no seu nome, pelo convite feito ao Banco Central para participar. É sempre uma honra poder participar aqui do Febraban Tech. Aproveito também para cumprimentar os colegas de painel aqui e fazer um disclaimer inicial aqui de que as opiniões que eu expressar não refletem necessariamente as opiniões do Banco Central, tá?
Mas aí, respondendo a pergunta, antes de eu entrar no roadmap futuro, eu gostaria de também trazer algum destaque para produtos que foram lançados no último ano, tá? Então, assim, a gente teve no escopo de dados o cliente podendo passar a compartilhar dados de investimento no último trimestre do ano passado, dados relacionados a produtos de câmbio em abril deste ano. Tá? Então, são avanços no escopo de dados que trazem ainda mais benefícios para os clientes. Na parte de pagamentos, tivemos o lançamento recente, em abril desse ano também, dos agendamentos recorrentes e das transferências inteligentes. Então, são produtos que vão trazer ainda mais comodidade para o cliente, podendo fazer múltiplos agendamentos Pix ali, numa jornada única. Transferência inteligente, que também permite que o cliente estabeleça condições para que transferências Pix sejam realizadas, trazendo essa característica de programabilidade. Então, são todos pontos bem interessantes de avanços. E aí, agora, entrando de fato no roadmap futuro, a gente tem previsto para meados de agosto desse ano uma melhoria na qualidade de informações referentes aos dados de empregador do cliente. Tá? Então, é uma melhoria tanto na qualidade quanto maiores informações a respeito desse tipo de dado que traz ainda mais eficiência para o processo de portabilidade de salário. Então, é algo bem importante, mais um benefício que o Open Finance consegue trazer ali para a população. Nós também temos, na parte de iniciação de pagamentos, teremos o Pix automático, que aí é um assunto que já foi bem falado, todo mundo já conhece, né? Esse fluxo alternativo ao débito automático, com ainda mais flexibilidade, tudo feito por meio de Pix. Não trago ainda nenhuma data aqui, tá? Então, acho que é um ponto que deve ter um Fórum Pix em breve para trazer mais detalhes em relação a esse ponto. Mas eu também coloco aqui um destaque muito grande para a questão da jornada sem redirecionamento, de implementação obrigatória por detentores de conta, tá? Então aqui também é um destaque que eu faço, que é justamente um tema que trouxe bastante mídia recente, né? O presidente Roberto falou recentemente sobre o tema, inclusive é o que permite você poder fazer um Pix por aproximação, tá? Então é um ponto de bastante destaque que eu coloco aqui. A gente também está avaliando dificuldades que existem ainda hoje no compartilhamento tanto de dados quanto de serviços para empresas. Tá? Então, o Banco Central entende que o Open Finance pode trazer muito benefício para empresas e a gente já solicitou e demandou, né, a estrutura de governança que fizesse um trabalho de diagnóstico para entender quais são as dificuldades que estão ocorrendo em relação a esse tipo de compartilhamento. E, por fim, eu acho que, finalmente, o Open Finance vai entrar na parte de crédito. Então, esse ano, o Banco Central está finalizando o modelo para criar um processo alternativo de portabilidade de crédito integrado ao Open Finance. Então, isso daí vai trazer muitos benefícios aí para a população, ainda mais eficiência para esse processo. Então, a gente espera apresentar esse modelo em breve na estrutura de governança, para que as instituições a estrutura comece a especificar e as instituições comecem a implementar isso já no ano que vem, tá? Então, acho que esse é o roadmap futuro, com alguns produtos. Ainda tem mais coisa por vir aí, mas eu paro, por enquanto, por aqui. Ufa! Bastante coisa ainda que está por vir. Obrigada pelas respostas, pessoal. E que eu gostaria de seguir nessa linha de perguntas coletivas, puxando por um outro lado fundamental que acompanha o Open Finance, que é a questão da inteligência que vem do uso dos dados compartilhados. Como criar uma cultura de dados que favorece a criação de produtos financeiros diferenciados ou facilita as interações com ênfase na hiperpersonalização? Como estimular os clientes a compartilhar mais dados? De que forma os dados têm sido usados ou podem ser usados para ampliar e consolidar o engajamento com as instituições? Se tiverem bons exemplos, essa é a hora. Paulinho, começando por você. Vamos lá. Ótima pergunta, Carol, porque a gente sempre trabalha muito com dados, mas o Open Finance ele elevou isso a patamares que a gente nem imaginava antes do tratamento da quantidade de dados que nós temos hoje no ecossistema, né? Acho que a gente primeiro precisa começar a entender como alavancar o compartilhamento de dados. Eu acho que isso parte da gente entender que o cliente ele espera uma oferta de valor, como trazido pelo Marco aqui, para que ele compartilhe este dado, né? Pesquisas, e nós temos a percepção que o brasileiro ele adere a novas tecnologias de forma muito rápida e fácil, mas é um pouco diferente quando a gente fala do próprio dado, até porque o próprio sistema financeiro, a Febraban, o Banco Central fizeram um papel muito importante nisso de conseguir trazer para o cliente a importância que aquele dado tem, a segurança que aquele dado traz para ele e que ele não deveria compartilhar este dado.
e agora a gente está trazendo um viés um pouco diferente, que é do compartilhamento, mas para trazer uma oferta para ele. Então é importante que a gente contextualize o cliente nesse sentido da alavanca de oferta. E um dos pontos para que a gente traga o cliente é exatamente a hiperpersonalização. É uma das principais alavancas que a gente tem para conseguir trazer essa oferta de valor para o cliente, é uma que quase todas as instituições já estão trabalhando. E para trazer isso, acho que tem uma ferramenta fundamental para que a gente consiga atingir o patamar de entender essa enormidade de dados e fazer essa questão da hiperpersonalização, que é um tema que está sendo hiper debatido aqui dentro da Febraban-Tech. Debatemos muito internamente, acho que todas as instituições debatem, que é a inteligência artificial generativa. Então, a GenAI acho que é uma ferramenta fundamental que a gente pode utilizar para conseguir alavancar ainda mais este uso. E dentro do próprio Itaú, a gente já tem falado muito e temos utilizado, temos exemplos. No ano passado, em 2023, foram mais de 800 milhões de interações proativas com clientes atingidas a partir da GenAI. Nós temos mais de 250 iniciativas espalhadas dentro do banco, trazendo mais um ponto da cultura que o próprio Felipe falou, que é ter essas iniciativas espalhadas por todo o processo do banco. Não é uma iniciativa que está sendo liderada por um time de tecnologia, não é uma iniciativa que está sendo liderada por um time apenas de inteligência artificial ou por um time de produtos. Elas são iniciativas que estão sendo trazidas em todo o aspecto do banco, são iniciativas que estão sendo tratadas do início, desde lá do atendimento, com os times de atendimento, passando pelos times de produto, times de tecnologia, temos times dedicados de inteligência artificial que estarão em painéis aqui dentro do Febraban-Tech. Então, acho que é um pouco disso. A cultura também está permeando toda essa questão que a gente fala do compartilhamento de dados, toda a questão que a gente fala da hiperpersonalização. Então, é mega importante essa integração que a gente vem trazendo, é dessa forma que a gente tem trabalhado dentro do Itaú. Obrigada, Paulinho. Felipe? Bom, acho que o Open Finance surge no momento onde a gente tem a capacidade de lidar com a quantidade de dados que ele nos traz, né? No passado recente seria impossível lidar com essa massa, com essa quantidade toda de dados que o Open Finance vem nos oferecer. Eu estava vindo para cá no caminho, comentando sobre a palestra, comentando sobre o painel, e o motorista de Uber ele comentou, não quero esse negócio de Open Finance porque eu tenho medo de compartilhar meus dados. Isso é uma realidade. Todo mundo que a gente conversa, todo mundo tem essa preocupação de como, onde, para que os dados vão ser armazenados. E as instituições têm cada vez mais, obviamente com a chancela do próprio Banco Central, mostrar que isso é quase que um mito, que isso não vai ser um reflexo no cotidiano dele de perder dados, de perder informação, qualquer coisa parecida, ele não vai se sentir invadido. Mas as campanhas institucionais têm cada vez mais mostrar o bom uso da sua informação, dos dados dos seus clientes. A gente vem ofertando já alguns serviços ao longo do tempo, na construção do nosso, que a gente chamava de BTG+, até pouco tempo atrás, que agora é nosso BTG Banking, e ele foi criado para ser um banco contextual, para ser um banco de insights, para te lembrar de pagar o condomínio, para lembrar de alguma conta que está por vencer. O Open Finance ele consegue robustecer isso e trazer, por exemplo, uma oferta melhor para o Finanças Mais. O Finanças Mais é um produto que a gente fez para conseguir agregar os gastos do cartão de crédito, clusterizar e informar para o cliente onde estavam os gastos principais dele, mas a gente já conseguia mostrar o nosso cartão. Hoje a gente consegue mostrar e ajudar ele a programar melhor a sua vida financeira com todos os gastos de cartão de crédito em todas as instituições que ele, porventura, tenha cartão. Não obstante, a gente tem uma oferta grande de assessores de investimento, né? O banco ele funciona numa assessoria, numa estrutura de advisors. Eu conseguindo conhecer o cliente, sabendo onde ele está, o advisor hoje tem na mão o portfólio de investimentos, obviamente com o cliente compartilhando, consegue oferecer melhores taxas, melhores produtos, melhores ofertas em geral. Então, o cliente precisa sim perceber que ele vai ganhar alguma coisa, porque a oferta de crédito é uma oferta óbvia no Open Finance. Ela surge com isso, todo mundo só comentava sobre isso. Mas tem muito mais coisa por surgir, muito mais coisa surgindo, mas também muito importante essa agenda regulatória de diminuição da fricção da jornada de consentimento, da jornada do Open Finance. Lá no começo, quando a gente olha para trás da jornada do Open Finance, ela tinha muita fricção para o consentimento, e hoje isso vem melhorando muito, e essa agenda é super importante para aumentar a quantidade de consentimentos. Obrigada. Vamos lá, Marco. Legal. Acho que a pergunta é importante, né, de como é que você faz para estimular mais, né, os dados. E eu acho que a resposta para mim é um ciclo virtuoso, né? Esse ciclo virtuoso ele tem que ser alimentado aí por processos bem-sucedidos, né, em relação à conversa com o próprio consumidor, né? Então o consumidor exprime as suas coisas, você atende a ele e retroalimenta esse processo, né? E aí, se a gente olhasse assim, o que é um cenário favorável de Open Banking que a gente vive, né? Então,
Ano passado, 28 milhões de usuários únicos no Open Bank, hoje são 30 milhões, aqui eu acho que o último número que a gente enxerga, né? Então você vê que o Open Bank no Brasil já evoluiu bastante, né? No sentido de, olha, superamos a Inglaterra, começou muito antes, né? Em termos de população ativa participando no Open Bank, né? Um pouco do que os colegas comentaram aqui, até a questão do brasileiro. Então, de um lado, tem vamos dizer assim, o regulador, o Banco Central estimulando, isso é uma agenda super positiva, né? De outro lado, o brasileiro compartilhando a vida dele na rede social, enfim, o ato de compartilhar para o brasileiro não é uma coisa diferente em relação, por exemplo, ao inglês, um público mais conservador. Então, você tem um cenário favorável de compartilhamento. Outra, uma necessidade. Então, assim, a necessidade faz o homem nesse sentido. O brasileiro é mais curto de dinheiro, precisa de fato compartilhar. A oferta óbvia de crédito, né? Ela tem que ser atendida bem e de uma maneira personalizada, considerando as variáveis que aquela pessoa tem ali na mesa. Então, você olha para esse cenário no qual existe uma tendência muito forte de um brasileiro adotar o Open Finance e o Open Bank. Ao mesmo tempo, você tem um tema de segurança que pode ser um atenuador disso, que freia, vamos dizer assim, esse movimento. E o ato de frear hoje já tem soluções aí rodando, bases gigantescas de dados usando o IA. Por exemplo, a própria Topaz tem uma solução bem interessante que faz esse tipo de situação, né, de tratativas para garantir a segurança dos usuários, mas tão importante quanto a Topaz e outros players de mercado oferecerem essa garantia de que você não vai ser vítima de uma fraude, é importante também o próprio Banco Central, e ele vem fazendo isso de uma maneira muito inteligente, fazendo o compartilhamento de dados, inclusive em prol de uma não fraude, né? Então, quando a gente fala da Resolução Conjunta 6, é exatamente um ato de se compartilhar fraudes aí, então é a iniciativa público-privada compartilhando dados em prol de uma coisa melhor. Então, o aspecto de segurança, que era um risco inerente a essa operação, vira um risco residual. Você tem o tema ainda, obviamente, importante, mas tudo isso vai te dando uma garantia maior, uma tendência muito forte de compartilhamento, uma segurança desse processo. O terceiro grande ponto é a oferta. Acho que a oferta para trazer o valor para o cliente talvez seja o grande alavancador final para que esse processo, esse ciclo virtuoso de retroalimentar esse processo, o cliente vai lá, usa essa experiência, ok, usei, gostei, aprendi, não tive nenhum problema de segurança, vou usar de novo, vou usar de novo, vou usar de novo. Então talvez a resposta seja por aí, esse ciclo virtuoso tem que ser alimentado com segurança e com a oferta. Acho que é por aí o caminho, né? Matheus, algum complemento? Bom, vamos lá. Eu até mencionei na minha última fala a questão de um diagnóstico que está sendo feito em relação às empresas, tá? Por que elas estão tendo mais dificuldade em compartilhar os dados? E a gente já está começando a ter alguns levantamentos preliminares, tá, em relação a esse diagnóstico, e a gente percebe que acho que falta muito para as empresas ter um olhar focado nessa questão de quais benefícios que eles podem obter com o compartilhamento de seus dados. Então, a gente percebe isso nas empresas não financeiras, mas quando a gente olha para as instituições participantes do Open Finance, a gente percebe que elas também precisam ter times dedicados a isso. Times dedicados a gerar produtos para o cliente com base no compartilhamento dos dados deles. Então, acho que esse é um primeiro foco que as próprias instituições participantes do Open Finance, instituições financeiras, instituições de pagamento, precisam evoluir nisso daí. Claro que já tem instituições que já têm esses times, mas precisa haver uma evolução disso daí, e outras que ainda não têm, talvez, um time tão focado, é ideal que se crie. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Agora, em relação a como estimular o cliente a utilizar o Open Finance, a compartilhar seus dados, compartilhar serviços por meio do Open Finance. Eu acho que aqui são dois pilares que os meus colegas aqui de painel já tocaram, que é, primeira coisa, segurança. Então, você precisa que o processo seja seguro. E ele é seguro, tá? Então, assim, hoje todas as instituições participantes do Open Finance são instituições autorizadas, reguladas e supervisionadas pelo Banco Central. São instituições que estão sujeitas a requisitos regulatórios relacionados à segurança cibernética, resiliência operacional, prevenção à lavagem de dinheiro. Então, tem um foco muito grande em segurança. Todas as APIs do Open Finance são criadas com base em padrões internacionais. Então, essa questão da segurança, eu entendo que ela está mais do que atendida. E aí, eu acho que a gente vai para o segundo ponto, que é a questão do benefício. Não adianta você criar uma jornada super segura se o cliente não tiver um benefício na ponta com o compartilhamento dos dados e serviços. Então, acho que isso aí é fundamental. E aí o Banco Central, desde o início do Open Finance, ele veio acompanhando bastante o progresso, o desenvolvimento das especificações e das implementações por cada uma das instituições. Do último ano para cá, a gente passou também a olhar para a questão dos casos de uso.
quais são os benefícios que tanto as instituições quanto os clientes já estão obtendo com o Open Finance. E tem muitos benefícios, tá? Então a gente percebe na própria área de crédito, as instituições, com base nesse volume maior de dados, elas conseguem melhorar os seus motores de crédito, conseguem fazer análises mais assertivas do perfil dos clientes. Então isso tudo aí já traz muitos benefícios para esses clientes, que conseguem, às vezes, aumento em limites de crédito, conseguem taxas de juros melhores. Então são todos pontos já de benefícios. A gente percebe que isso é particularmente importante para parte da população que está inserida dentro da economia informal, que sempre teve uma dificuldade maior de obter, às vezes, um crédito, de obter boas condições nesse crédito, e com o Open Finance ela consegue compartilhar os seus dados, e as instituições que estão recebendo esses dados conseguem fazer essa análise de crédito melhor e passar a oferecer um crédito. Então a gente já ouve das instituições que parcela de pedidos de crédito que eram rejeitados estão sendo aceitos. Então isso daí são benefícios bem concretos já, que o Open Finance já está proporcionando ali às instituições e, naturalmente, na ponta para o cliente final. Os processos de portabilidade também estão ficando cada vez mais eficientes e mais assertivos, com menos erros, por conta do compartilhamento dos dados. Então, tanto o processo de portabilidade de crédito, quanto o processo de portabilidade de salário, e em breve, à medida que os dados de investimento passem a ser mais compartilhados, o próprio processo de portabilidade de investimento tende a ser aprimorado. O Banco Central já está em contato com a CVM para tentar aprimorar ainda mais esse processo. Quem sabe no futuro fazer a mesma coisa que a gente vai fazer agora com a integração do processo de portabilidade de crédito dentro do Open Finance, fazer a mesma coisa, tanto para salário e também para investimento. Então são alguns dos benefícios que a gente já está enxergando. E por fim eu gostaria também de citar soluções de gerenciamento financeiro. Então também as instituições hoje em dia estão provendo diversas soluções interessantes de gerenciamento financeiro para os clientes, diversas soluções de educação financeira, e um ponto que eu sempre gosto de ressaltar, que é a questão dos insights financeiros, tá? Então, por exemplo, instituições que, uma vez que o cliente faz a agregação de diversas contas ali naquela instituição, e a instituição consegue notificar o cliente, por exemplo, que ele entrou no cheque especial em alguma daquelas contas, ela já notifica ele naquele mesmo dia de que ele entrou no cheque especial, e aí ele consegue transferir para cobrir aquele valor ali no mesmo dia e evitar, por exemplo, o pagamento de juros e de tarifas. Então são pontos super relevantes que o Open Finance já tem trazido, e à medida que a gente avançar com o escopo de dados e serviços, esses benefícios vão ficar ainda mais palpáveis, ainda maiores, e é justamente esse o objetivo que o Banco Central tem com o projeto. Obrigada, Matheus. Agora voltando para o Paulinho. Paulinho, você que lidera o time de Open Finance no Itaú, como vocês veem essa questão da maturidade dos clientes em termos da adesão ao Open Finance? Quais oportunidades vocês enxergam no uso da inteligência desses dados, no compartilhamento? Como isso volta para vocês? Legal. O Felipe trouxe o exemplo do motorista do Uber. Eu tenho dificuldade de explicar até para minha mãe o que eu faço no banco, né? Não é fácil você explicar o que é o Open Finance e para que o Open Finance serve. Então, falar um pouco da maturidade do cliente, é importante a gente entender a maturidade do cliente sem falar do aspecto específico do Open Finance em si e como o cliente está sendo beneficiado, como o próprio Matheus trouxe aqui na fala dele, a partir do uso dos dados, combinado com outras ferramentas que o próprio Itaú tem. Então o Open Finance ele é mais uma ferramenta, mais uma alavanca para que a gente potencialize essa oferta ao cliente. Acho que primeiro é importante que a gente entenda qual que é a necessidade e a dor real e relevante para o cliente naquele momento. Então o Marco até trouxe aqui sobre o ambiente que a gente tem hoje no Brasil, que ele é propício. A gente vai precisar ter o ponto da personalização para entender a dor real do cliente para aquele momento. O que é relevante para o cliente naquele momento? Não é eu fazer uma oferta por fazer uma oferta, senão eu acabo perdendo o cliente, né? Hoje a gente tem uma diversidade de empresas participantes, não só no Open Finance como no sistema financeiro. Uma vez que a gente não consegue abordar o cliente no melhor momento, da melhor forma possível, a gente acaba não tendo outra oportunidade de conseguir fazer essa abordagem novamente. Então acho que parte do princípio da gente ter esta visão de qual dor eu quero resolver do cliente. E a partir daí entender dentro dos nossos produtos quais são os pilares que a gente quer trabalhar. Então acho que um pilar importante é o próprio design, tecnologia, a própria oferta e ter uma linguagem, experiência contextualizada para a necessidade e expectativa do cliente. Não adianta nada, de novo, eu ter um produto que para mim é mega uau, que minha área de tecnologia, de negócios, está tirando fotos e soltando fogos, mas não atende a expectativa do cliente
para aquele momento de vida dele. E o Open Finance ele vem para potencializar e ajudar exatamente nesse meio tempo. Então, quanto mais dados, mais serviços, mais maturidade a gente tem dentro do ecossistema, mais estabilidade a gente tem no ecossistema, a gente consegue convergir melhor com estratégias e contextos direcionadas para aquele indivíduo, naquele momento, naquela situação, abrangendo além do banking, entendendo a vida financeira dele, mas entendendo também qual que é o status de vida dele atual. Aquele cliente, eventualmente, que ele está numa mesma faixa salarial, morando numa mesma região, tendo, às vezes, a mesma expectativa de um segundo cliente, ele necessariamente não tem a mesma necessidade. Eventualmente ele está com um filho novo, eventualmente ele está querendo comprar um carro, eventualmente ele está querendo alavancar as suas finanças, fazendo investimentos. Então o Open Finance ele vai vir para nos ajudar nesta alavanca. Então acho que o benefício que a gente tem com o ecossistema, ele é mútuo, né? A gente beneficia o cliente, e a partir do benefício ao cliente a gente beneficia a própria instituição a entender melhor este contexto, a personalizar o quanto mais esta situação com o cliente e aí benefício para a própria empresa de como ela vai evoluir. Com os dados do Open Finance a gente consegue, inclusive eu brinco dentro do time, que a gente consegue começar a prever o que pode vir a acontecer, né? É mais uma ferramenta para que a gente comece a alavancar desta forma. Então, acho que entender qual que é a necessidade do cliente relevante para aquele momento, entender o seu processo de design, seu processo de construção de produtos e como que a gente tem esse benefício mútuo nas duas linhas, beneficiando o cliente, trazendo os benefícios, retroalimentando a sua própria instituição para entender o como que a gente avanca aqui dentro do Open Finance. Um fato curioso é que a própria fase 1 do Open Finance, que são os dados, digamos, abertos, né, que são os dados que já são disponíveis, ele é uma própria alavanca que as instituições, antes do próprio Open Finance, não usavam o seu total potencial. E a gente passou a entender isso e usar os próprios dados que a gente já tem dentro da própria empresa a partir da implementação da fase 1 do Open Finance, da fase 4A com os dados de investimentos. Então, com certeza, ele é uma via de mão dupla aqui, Carol. Obrigada, Paulinho. Agora para o Felipe e Marco. O Open Finance é uma plataforma intensivamente tecnológica que viabiliza um novo modelo de negócios para os bancos e empresas altamente compartilhado. Quais são os desafios tecnológicos e que vêm sendo enfrentados e como as equipes de tecnologia e negócios deveriam conduzir seus projetos para gerar os melhores produtos e resultados? Se vocês puderem citar exemplos. Bem, vamos lá. Eu acho que a primeira grande mudança que a gente vem enfrentando, que a gente vem participando, é que numa sequência curta de tempo, a gente vem trabalhando com a indústria inteira, tendo a oportunidade de trabalhar junto com o Itaú, com o Santander, com todos os bancos, num processo de desenvolvimento e colaboração que, sei lá, de repente isso aconteceu antes com a SPB. Acho que o Pix, a sequência Pix Open Finance, eles são marcantes na história da indústria no Brasil. Eu acho que uma segunda coisa é que a RBOC, né, vem junto à Lei Geral de Proteção de Dados, que é bastante restritiva e é para ser assim mesmo, e ela favorece ou nos obriga, de maneira muito coerente, a continuar investindo muito em segurança. A gente já falou bastante disso aqui, mas a maneira como a gente pensa hoje tecnologicamente junto com o negócio, ninguém nunca pensou tanto em segurança ou falou-se tanto sobre segurança dentro das instituições como se fala hoje em dia. E o Open Finance tem sido um motor para isso e, obviamente, é uma necessidade para ele decolar, como a gente já bem falou por aqui. Por fim, não dá para deixar de mencionar que os custos disso são altos, não desprezíveis os custos de armazenamento dos dados dentro das instituições. Que os nossos amigos, nossos parceiros da AWS aqui nos ouçam, mas é caro armazenar dado, é bastante caro. E as instituições cada vez mais estão implementando suas rotinas e suas disciplinas de FinOps. A gente construiu essa área recentemente no banco, no BTG, e essa área, muito mais do que ela ser ácida, ou do que ela ser restritiva, ou do que ela obrigue aos devs e à área de negócio a fazer alguma coisa, mas ela traz essa cultura de gestão de custos, que a gente já tinha muito forte, a gente tem muito forte, mas gestão de custos dos dados propriamente ditos. Como olhar, como armazenar e como manter os dados dentro da instituição. A gente hoje tem uma rotina quase que diária de acompanhamento de custos dentro do BTG. Isso se torna necessário com a evolução do Open Finance, com a evolução data-driven. Por fim, a gente também tem uma área bastante grande, ou bem menor do que deveria, mas que é muito eficiente, de Data Analytics. Data Analytics passa a estar do lado do negócio, junto com o UX, junto com o negócio, trabalhando cada vez mais nesse processo de discovery. A gente vai descobrindo
e identificando oportunidades dia a dia. Não dá para ser muito diferente, é um processo ainda bastante exploratório, mas com certeza o investimento em Data Science faz parte dessa mudança cultural que o Open Finance é uma alavanca. Marco? Legal. Acho que o caminho, eu exploraria talvez dois temas aqui. Um deles o Felipe já mencionou, que é a parte de custos, né? A parte dos temas técnicos do Open Finance, de conectividade, de uptime, enfim, de como é que se troca as informações, né? A parte de custos ela é fundamental mesmo, né? Porque você tem uma visão clara de, tá bom, dando um exemplo do próprio Open Finance, eu preciso pegar o consentimento do cliente, fazer um refresh na base a cada 5 minutos, ou eu posso esticar um pouco mais, eu posso esperar mais 10 minutos para fazer esse negócio. Tudo isso vai gerando custo, por exemplo, de refresh de base, de tecnologia, processamento, enfim. Você tem um outro lado que é o custo do armazenamento dessa informação, que é um pouco que o Felipe mencionou, né? Os CDPs, né? As plataformas de armazenamento de dados. Então é importante quanto o custo em si e a plataforma em si armazenando o máximo de coisa possível, você tem até uma questão de política de dados que você tem que trabalhar no sentido de quais dados que você vai guardar por quanto tempo. Eles têm validade, né? Quando a gente olha para o universo do que é o dado em si, o dado é o ouro, ok, mas uns valem mais que outros. Então você tem uma situação aqui super interessante de criar políticas de armazenamento de dados para aquilo que de fato você vai usar para suas ofertas. Esse é o lado, por exemplo, do armazenamento, que é caríssimo, como vocês mencionaram aqui. Outro ponto é o próprio processamento, né? Então, todas essas experiências estão acontecendo em tempo real, o tempo inteiro o cliente fazendo as suas solicitações, você devolvendo informação, processar tudo isso é muito caro. Então, de um lado, você tem uma pressão muito grande de custos dos bancos e empresas de maneira geral, na captura dessas informações, na validade dessas informações, no processamento de tudo isso. Isso só faz sentido se você tiver uma assertividade no sentido de devolver isso através de uma oferta de valor para o cliente, que vai gerar, de fato, receita para todo mundo que participa desse ecossistema. Como é que, aí do aspecto de tecnologia, algumas coisas têm sido feitas, né? Então, talvez a primeira resposta tem que se dar, por exemplo, no estímulo do Open Finance, que é um trigger super importante, né? Por exemplo, o que é o Next Best Offer? O que é a oferta, de fato, que faz brilhar o olho do cliente? Então, para isso, tem muita gente já usando inteligência artificial para criar essa oferta, olhar, ok, eu tenho um monte de playbooks já prontos, eu tenho os dados do cliente. Como é que eu personalizo essa oferta e entrego para o cliente exatamente aquilo que ele precisa? Então, o que você passa para ele? Depois tem outros desafios, por exemplo, orquestração, né? Então, mundo digital, às vezes você tem ferramentas de CRM conectado em 3, 4 lugares só, e você tem 11 canais diferentes. Você está orquestrando em todos os canais, você está conversando com o teu cliente em todos os canais, é um outro desafio que as empresas têm sofrido bastante para se conectar com todos os seus canais aí de comunicação com o cliente. Outra coisa, o tempo, né? O tempo que você devolve essa informação para o cliente é um outro ponto super relevante. Eu brinco muito na época de Black Friday. Eu recebo 200 e-mails de Black Friday, né? Na véspera do Black Friday, normalmente estou trabalhando, então é uma comunicação assíncrona que não vai atingir a necessidade que é esperada, e tudo isso gerou uma série de custos para todo mundo que está disparando esse monte de e-mail, né? Então, esse outro lado do tempo que você envia a informação, ele é super relevante também. Por último, tão importante quanto o que, o como, o tempo que você coloca e os canais que você coloca é o como, né? A gente tem trabalhado, por exemplo, no conceito do banco empático com o cliente, quer dizer, usando de repente IA para exatamente você conseguir entender como é que é o processo de fala desse cliente, regionalidade do cliente, você conseguir entregar essa experiência olhando para esse conceito não somente de felicidade, né? Que às vezes a LLM ia muito para a linha de eu vou entregar uma felicidade para o cliente, mas não, uma resposta que traz a felicidade. Qual é o modelo de conversão que você vai trabalhar? Tem muito banco já trabalhando exatamente isso, escolhendo cada palavra, olhando machine learning para escolher essas palavras de modelo que eu antecipo essa conversão, eu trago a felicidade para o cliente no sentido de entrega de valor, em contrapartida você tem ali também a receita, a conversão daquele monte de custo que eu comentei um pouquinho antes, de fato, em um evento bom para os dois lados aí. Então, eu acho que esse é um pouco de alguns desafios, não são poucos não, tem muito mais aí. Muito obrigada, pessoal. Matheus, hoje de manhã, na fala de abertura dos presidentes, eles colocaram muito o cliente no centro. A gente precisa pensar assim no direcionamento, como é que eu melhoro a vida do cliente, como que eu posso entregar valor na frente para o cliente. E recentemente o Banco Central soltou, mais ou menos um mês, a versão 6.0 do Manual de Experiência do Cliente do Open Finance. Quais são as principais mudanças e como elas impactam
tanto nos negócios quanto nas equipes de tecnologia e, consequentemente, o cliente? Carol, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que você me dá até uma oportunidade de comentar um pouquinho mais num fórum amplo como esse sobre a estratégia regulatória do Banco Central, tá? Então, desde o início do Open Finance, a gente percebeu a necessidade de detalhar melhor alguns requisitos regulatórios por meio de manuais. Então, hoje, à medida que ia surgindo a necessidade, a gente ia editando um novo manual, e à medida que surgindo a necessidade de alterar o manual já editado, a gente ia soltando uma nova versão. Então, hoje são 6 manuais dentro do Open Finance. Então, desde questões mais técnicas, então tem manual de APIs, manual de segurança, manual de escopo de dados e serviços, até manuais mais operacionais, como o próprio manual de experiência do cliente, o manual de serviços prestados pela estrutura de governança e o manual de monitoramento. Em relação a essa última versão do manual de experiência do cliente, eu destaco 3 grandes mudanças. A primeira foi a previsão no manual de requisitos em relação à jornada de pagamentos sucessivos, que se tornou essencial com a entrada de agendamentos recorrentes e transferências inteligentes. Então, essa foi uma primeira mudança. Outra mudança foi uma mudança no padrão do consentimento, principalmente em relação aos dados de crédito, câmbio e investimento. Então, até então, a gente, quando o cliente compartilhava o dado, produtos que ainda não eram comercializados, por exemplo, pela instituição, eles não estavam contemplados naquele consentimento. Com essa mudança, passam a estar contemplados. Então, a gente pode trazer aqui um exemplo de uma instituição na parte de investimento, que, digamos, a instituição não oferece produtos de renda variável. Então, o cliente, hoje, quando ele dá o consentimento, se aquela instituição vier a oferecer produtos de renda variável, isso daí já vai estar contemplado naquele consentimento. E, é claro, precisa ser naturalmente produtos que já estão dentro do escopo de dados do Open Finance, tá? Mas isso traz mais comodidade para o cliente, que ele não precisa ficar renovando esse consentimento com muita frequência. E um outro ponto foi uma expansão das instituições que estão sujeitas a fazerem um redirecionamento sem passagem por navegadores. Isso daí já era uma obrigação que o Banco Central tinha estabelecido na versão anterior do Manual de Experiência. Acho que quem aqui já fez compartilhamentos, principalmente há mais tempo, pode se lembrar que quando você era redirecionado de uma instituição para outra, muitas vezes piscava ali uma telinha de navegador. Em alguns sistemas operacionais, o cliente até tinha que fazer alguma ação, clicar no continuar ali. Isso trazia fricção para a jornada, trazia às vezes até uma sensação de insegurança para aquele cliente. Então, o Banco Central, na versão anterior, já tinha demandado que as principais instituições, fizessem esse fluxo de redirecionamento sem passagem por navegador, e nessa última versão do manual, a gente ampliou as instituições que estão sujeitas a essa obrigação. Mas antes de eu encerrar essa minha fala aqui, eu queria comentar um pouco sobre um outro manual, não o de experiência, mas um manual de monitoramento, tá? A gente veio falando aqui ao longo do painel de casos de uso de benefícios, mas é importante ter em mente que nada disso funciona se a jornada não conseguir ser completada. Então, assim, se as APIs não estiverem disponíveis, se o cliente simplesmente não conseguir finalizar ali a jornada de compartilhamento de dados ou de serviços. E com base nisso, o Banco Central veio percebendo que diversas instituições tinham performance muito distinta. Então, algumas instituições com uma performance mais razoável, outras com uma performance muito ruim. O Banco Central veio acompanhando isso e demandou que a estrutura criasse um processo de monitoramento para poder acompanhar melhor isso daí e exigir que as instituições melhorassem. O Banco Central não ficou muito satisfeito com a velocidade em que isso estava sendo feito, e por conta disso a gente sentiu a necessidade de soltar esse manual de monitoramento no final do ano passado, tá? Então, esse é um processo que ainda vai sofrer algumas mudanças. A gente está falando hoje de itens monitorados que vão desde questões mais técnicas, como o desempenho e disponibilidade de APIs, o próprio processo de certificação dessas APIs, até questões mais operacionais, né? Um controle em relação ao prazo máximo que as instituições têm para fazer a resolução de incidentes, ou até o próprio monitoramento da jornada do cliente. Então, são todos pontos muito importantes. O Banco Central enxerga isso com grande relevância para o ecossistema. Sem esse monitoramento, a gente não vai conseguir ter a melhoria necessária para garantir esse bom funcionamento do ecossistema. Muito obrigada, Matheus. Agora a gente vai falar de um outro assunto que também gera bastante discussões.
quando a gente fala de inovação, de tecnologia, a gente fala da evolução do mercado financeiro. Você citou, Felipe, o SPB. Quem se lembra da implantação do SPB e da rede da RSFN? Na sequência... Eu não lembro, eu sou muito jovem. Não, é verdade. Eu lembro, meu pai me contou quando ele implantou a questão da evolução de produtos e serviços, o surgimento de outros players ao mercado. A gente viu a implantação do Pix e a preferência nacional por um meio de pagamento que se tornou o preferido dos brasileiros. A gente está falando da entrada do Open Finance, que não necessariamente é o produto final, mas é um meio para você garantir essas questões, essa oferta dos produtos e serviços aos clientes. Então, a gente tem um Drex aí que ainda está por vir, é um desenvolvimento ainda numa etapa de estudo, só que tem um tema que surge bastante, e é isso que eu queria perguntar para vocês, para a gente começar essa rodada aqui de fechamento do painel. É a questão dos super apps. Os apps estão ganhando musculatura para se tornarem cada vez mais inclusivos nas experiências e serviços. Como traduzir os super apps, a complexidade dessa teia invisível que o potencial de reunir diferentes serviços, produtos e até parceiros? Começar essa rodada, Paulinho? Vamos lá. Legal. Ótima pergunta, Carol. Inclusive, é importante que a gente consiga reforçar uma mensagem que foi passada recentemente no Itaú Day na semana passada. O Itaú está com uma estratégia agora do Ano Itaú. A gente divulgou na semana passada no Itaú Day, a gente está fazendo algumas campanhas e fazendo marketing com relação a isso. Mas a nossa intenção é unificar os nossos aplicativos em um único aplicativo a partir do segundo semestre, transformando esse aplicativo no que todo mundo já chama de super app, né? Hoje nós temos cerca de 15 milhões de clientes que estão orbitando os nossos apps monoliners aqui. Apps de cartões, apps específicos de empréstimos ou alguns produtos específicos relacionados aqui ao core bancário ou não necessariamente ao core bancário, como seguros, investimentos e outros aplicativos. E a nossa intenção é centralizar essa experiência do cliente em um único aplicativo, trazendo ele para dentro de uma experiência centralizada, facilidade também de acesso, mas que ele tenha a sua personalização dentro desse mesmo aplicativo através dos seus hubs. Então, quando a gente fala de 15 milhões de clientes, logicamente que esses 15 milhões de clientes não têm a mesma necessidade, as mesmas dores e esperam a mesma experiência. Então, vai ser um aplicativo que a gente vai conseguir atender a esta margem de clientes, entender toda essa imensidão dos 15 milhões de clientes de forma personalizada a partir dos dados do Open Finance. Não apenas no core bancário, né? A nossa intenção já temos, na verdade, abranger além do banking aqui, atingindo também a vida financeira e a vida do cliente ao longo do seu dia. Hoje já tem o Itaú Shop, ele já está no ar há mais de um ano, que é dentro do nosso próprio aplicativo do core bancário, dentro do aplicativo que a gente chama de Super App. É um hub que o cliente consegue comprar produtos, o cliente consegue comprar serviços, o cliente consegue usufruir de experiências. O cliente ele tem ali uma expectativa, um gamification com relação à sua experiência com o próprio Itaú e como ele vai ganhando pontos e abrindo aqui novas formas dele se relacionar com o próprio banco ou forma dele se relacionar com a própria sociedade, formas dele conseguir um desconto em algum restaurante que ele precisaria ir, que ele gostaria de ir com a sua própria família, atingindo nesse gamification ele consegue dentro do próprio Itaú Shop. Então a gente já está trazendo para dentro do Itaú esse mundo além do core bancário, né, que é mega importante, que a gente já falou aqui de como que a gente atende o cliente, como a gente gera um valor do cliente, não necessariamente falando de finanças, mas como que a gente ajuda o cliente dentro dessa gestão financeira. O Open Finance só potencializa isso quando a gente começa a trazer para dentro do core bancário, não apenas o extrato bancário da minha instituição, mas o extrato bancário de todas as instituições que o cliente tem relacionamento, quando eu começo a ajudar o cliente a gerir as contas dele e a partir de um único aplicativo conseguir fazer essa gestão financeira e abranger os outros produtos, entendendo para o cliente qual que é a melhor oportunidade de investimento, seja aqui, seja em um outro papel, e qual que é a melhor forma de contratar um seguro, que hoje a gente sabe que dentro do âmbito de seguros a gente não tem uma população totalmente digital. Então, como que a gente usa o próprio core bancário e o Full Bank para potencializar esse ponto também? Então, acho que aqui dentro do Itaú a gente tem trazido muito isso e a minha missão, a missão do meu time é essa. Como que a gente consegue potencializar o uso de dados e fazer com que isso vire benefício para o cliente também através dos dados do próprio Open Finance e dos serviços que a gente tem no ecossistema. Obrigada, Paulinho. Felipe?
Então, Carol, acho que a primeira grande pergunta é super apps ou super app? Pô, vai existir um super app, vários super apps. Eu não sei se eu vou ter um super app no futuro próximo, ou se eu terei em algum momento da vida, mas uma coisa eu tenho certeza. A forma como a gente pensou o banco, como a gente vem pensando o banco nos últimos anos, como uma grande plataforma, a gente tem capacidade de distribuição dos nossos produtos financeiros através de qualquer que seja o super app. A gente, em 2019, 2018, 2019, a gente lança o BTG Banking, a gente lança a nossa oferta de Bank as a Service, e a gente pensa em toda essa estrutura do BTG Pactual como um serviço propriamente dito. A gente tem uma estrutura de investimento as a Service. Então, a gente tem a capacidade de olhar fintechs, olhar parceiros tecnológicos, olhar outros parceiros, e a gente enxerga eles não como concorrentes, mas como parceiros de negócio propriamente ditos. A gente tem muitas fintechs hoje que são nossos clientes, através do Bank as a Service, e que vem construindo produtos financeiros que em algum momento podem se consolidar no Super App, por que não? A gente está muito ansioso com essa agenda regulatória, muito animado com essa agenda regulatória, principalmente de iniciador de pagamentos, onde a gente acredita que a gente consegue gerar corporate cash management, né, gerar cash management para grandes corporações, para empresas, de maneira muito mais eficiente. Isso vai trazer muita coisa no futuro próximo. E, por que não, aguardando também ansiosamente a agenda do Open Insurance. Esse cara traz uma agregação no portfólio de serviços, portfólio de produtos e, quem sabe, para um futuro super app generalista. Por que não? Marco? Legal. Bom, acho que assim, o futuro, o super app, né? Acho que é a mensagem, né? A gente brincou assim, o super app depende de dados, né? Então, e ele ainda mais precisa de ainda mais dados. Independente da forma como se começou a necessidade da construção de um super app, consolidando N aplicativos, tá me ouvindo? Ou de repente você tendo esse mesmo processo de ofertar um marketplace, ofertar, por exemplo, um pagamento embebido ali dentro do processo marketplace. Então, oferecer um lifestyle para alguém, você pensando num educador digital, enfim, planejamento financeiro das pessoas. Tem vários motivadores por baixo ali dessa construção, dessa oferta cada vez mais ampla do super apps, né? Acho que aí o ponto seguinte ok, aí chegamos aí dentro do Open Finance. O Open Finance, de novo, é um movimento super relevante, ele faz parte desse todo, ele é uma iniciativa super forte. Eu brinco que o Super App tem uma missão de se transformar no lar digital dos consumidores. Aí o Open Finance é quase uma declaração. Eu quero estar nesse lar, eu quero aquele quarto. Como é que você me atende? Essa é um pouco da provocação que eu sinto ali quando a gente começa a olhar para essa questão da evolução do Super App, seja um ou vários, né? E eu brinco que o processo deve ser virado. Daqui a pouco a gente vai ter uma guerra de algoritmo o tempo inteiro para ver qual de fato vai ser o Super App que vai sobreviver. Não sei se são vários. O fato é que esse processo ele evolui não somente no acerto, em atender às necessidades dos clientes, mas também no erro. Acho que o Paulinho comentou um pouquinho antes ali, falando, olha, tão importante quanto ser assertivo no que você está oferecendo é aquilo que o cliente não consumiu no seu Super App. Você tem uma retroalimentação dessa informação para dentro desse teu algoritmo para saber, eu não acertei agora, mas no próximo eu vou acertar, né? Então, não só a questão da oferta em si, mas esse aprendizado contínuo é que vai dar, por exemplo, a visão clara de quem no final vai ter, se vai ser se vão ser vários, se vai ser uma porta de entrada e N serviços conectados. Então, esperando aí os próximos passos aí. Acho que é isso. Matheus, para encerrar, o que você tem para nos dizer? Então, Carol, essa pergunta ela é particularmente interessante para mim, tá? Eu acompanhei bastante todo esse processo quando o presidente Roberto falou da questão do Super App e considerando tanto de ruído que isso daí já deu, eu gostaria aqui de deixar bem claro que o Banco Central não está desenvolvendo Super App, tá? O Banco Central não vai desenvolver Super App. Desde o princípio, a ideia sempre foi, o Open Finance ele é um projeto que ele é coordenado e ele é supervisionado, regulado pelo Banco Central. Mas as instituições que estão desenvolvendo todo o Open Finance, tá? Então, assim, desde o princípio, a ideia era que as instituições, seja por meio da participação delas na estrutura de governança do Open Finance, ou seja por meio da própria implementação interna de cada uma delas, que cada instituição desenvolvesse o seu próprio Super App. Então, com as diversas soluções que o Open Finance proporciona, as instituições desenvolveriam ali o seu Super App para melhorar a qualidade, a quantidade de serviços prestados ali para a sua base de clientes, tá? Então, tentando deixar bem claro esse ponto aqui inicialmente.
Em relação aos aplicativos hoje, eu percebo uma melhoria muito grande nos aplicativos que as instituições estão oferecendo aos clientes. E aí eu acho que é um ponto que a gente consegue ver que toda vez que aumenta ali o escopo de dados ou de serviço do Open Finance, rapidamente as instituições passam a testar aquilo ali, passam a oferecer esses produtos e serviços para a sua base de clientes. Uma instituição já está vendo que a outra está colocando ali, já tenta melhorar aquele produto, e aí a gente percebe que o Open Finance está sim conseguindo cumprir os objetivos regulatórios dele, de promover mais inovação, de trazer mais eficiência, mais inclusão financeira e principalmente a questão da competição. Então, acho que o principal objetivo aqui é promover mais competição dentro do mercado e, com isso, trazer mais benefícios para os clientes. E aí o Banco Central tem uma expectativa muito grande com relação ao Open Finance. E essa expectativa ela vem muito com base na própria competência e na criatividade das instituições que participam aqui do Open Finance. Então, assim, o Banco Central, muitas vezes, ele fica sempre nessa postura de cobrança de prazo, de monitoramento, de tem que melhorar a performance e tudo mais, mas eu até aproveito aqui esse espaço para colocar assim, que a gente olha com muito valor assim, o esforço que as instituições têm feito. A gente percebeu essa grande massa de entregas que teve em abril, então a gente aproveita aqui também para reconhecer, tá, o esforço que as instituições têm feito, tanto no desenvolvimento do Open Finance, mas também no desenvolvimento de produtos ali, naturalmente, para os seus clientes. Então, acho que vejo isso falo com muita naturalidade aqui, que a gente tende a geralmente ser mais duro ali em algumas falas, mas assim, a gente também reconhece bastante o esforço que vocês têm feito na geração de casos de uso e todo o desenvolvimento ali do Open Finance, tá? E aí eu gostaria também de fazer um próprio gancho aqui com o tema principal, né, dessa edição do Febraban Tech, que é a questão da inteligência artificial. Acho que naturalmente, a gente até ouviu aqui, né, que as instituições já estão utilizando ferramentas, soluções de inteligência artificial. Entendo que isso vai ficar cada vez mais frequente, considerando um volume crescente de dados que passa a fazer cada vez mais parte ali do dia a dia das instituições, tá? Então, seja no back-end ali, ajudando na interpretação, no armazenamento, na recepção de todos esses dados, ou seja até no front-end, ajudando o cliente na tomada de decisão. Então, a gente percebe muito isso e tem interesse em ver os desdobramentos futuros aqui do Open Finance com essa questão da inteligência artificial também. E até para encerrar minha fala aqui, eu aproveito para dar um spoiler aqui. Fiquem atentos, tá? Para semana que vem devem ser publicadas diversas alterações normativas, inclusive em relação à nova estrutura de governança do Open Finance, tá? Então agradeço mais uma vez aqui, Carol. Não, eu que agradeço. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de explorar um pouco mais sobre a questão do Open Finance. Hoje a gente tem um pouco mais de 42 milhões de consentimentos, mais de 95 bilhões de APIs, de chamadas de APIs já transacionadas. E a questão de, como vocês falaram, como você equilibra não só a chamada, mas a chamada com o objetivo. Quando você recebe aquela informação, como é que você trabalha o dado ou a enxurrada de dados que você recebe? E a questão que o Marco colocou, como eu recebo esse dado, não tive um sucesso numa oferta de serviços naquele momento, mas como eu retroalimento a minha base para depois transformar isso num produto de valor para o cliente. Eu acho que aqui a Febraban está desde o início da iniciativa do Open Finance com o Banco Central. A gente faz parte aqui da estrutura provisória que está aqui andando há já uns 3 anos juntas, desenvolvendo produtos, desenvolvendo os manuais, ajudando a construir esse produto que vai transformar, inclusive já está transformando e tem o potencial enorme de transformar isso em entregas de valor e realmente proporcionar não só os produtos, mas os serviços. Eu costumo falar que a gente, diferente do Pix, que hoje você faz um Pix, você pega um celular, você sabe que você vai fazer uma transferência ou vai pagar uma conta. O Open Finance, a gente não olha o produto. Eu não vou fazer um Open Finance, mas o que eu vou fazer através do Open Finance? Eu vou ter um crédito melhor? Eu vou conseguir fazer um pagamento através de um ITP para facilitar ou agilizar?
ou até mesmo os casos de uso que já tem aqui, já surgiu no Open Finance, que é o poder pagar uma conta utilizando um saldo de 2 bancos, por exemplo. Então, o Open Finance, eu não faço um Open Finance, eu aproveito a infraestrutura que está sendo criada para eu, como cliente, utilizar algo que faça sentido. Então, aqui em nome da Febraban, eu agradeço a participação de vocês. Tenho certeza que com esse painel e a importância desse relacionamento e atendimento ao cliente no Open Finance, ganhou muitos insights. Agradeço também ao público que está aqui conosco, que acompanhou aqui tanto presencialmente quanto online o painel, e convido a todos vocês a seguir aqui nos acompanhando, porque temos mais debates, mais temas interessantes pela frente. Muito obrigada.